É uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer ao professor Aristeu e toda a sua equipe, né, da UEFS, todos aqui presentes. Gostaria de agradecer também a sugestão do trabalho, da apresentação do trabalho, do Dr. Edclay. Passamos uma boa jornada, né, Dr. Edclay, na iniciação científica. Eu vou só tirar aqui para colocar a tela, né? Todos estão conseguindo ver direitinho? Só aumentar aqui. Tá sim, Júlia, já tá aparecendo. Tá aparecendo a tela cheia ou não, né? Agora. Não, ainda. Tá. Agora sim. Joia. Então, gente, como já fui, né, apresentada pela colega Ellen, me chamo Juliana Vasconcelos, e hoje a gente vai conversar, vou apresentar um pouquinho sobre o trabalho intitulado, um dos trabalhos, né, que nós realizamos lá no Laboratório de Toxoplasmose, intitulado em frequência de anticorpos antitoxoplasma gondii em primatas neotropicais mantidos em cativeiros no Centro Nacional de Primatas, no estado do Pará. Esse foi um dos trabalhos realizados por todos nós, né, com a equipe na iniciação científica. Foi um trabalho realizado na seção de parasitologia do Instituto Evandro Chagas, no Laboratório de Toxoplasmose, com toda a equipe, que eu tive uma honra muito grande de trabalhar, com a doutora Rafaela Moraes, Rodrigo Marinho, a mestre Wanda Costa e o doutor Edclay do Carmo, que também ele é chefe do Laboratório de Toxoplasmose. Certo? Então, antes da gente entrar, de fato, sobre o que gostaríamos de ver, o que a gente conseguiu de resultado nesse trabalho, vamos, então, dar uma entrada, iniciar, né, falando um pouquinho sobre a toxoplasmose. Só lembrando também que esse trabalho foi uma sugestão, né, do Dr. Edclay, no dia da apresentação do nosso colega Matheus, não sei se ele se encontra aqui, que ele também falou muito bem sobre toxoplasmose, né, na coleta de moradores do distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, né, então não sei se ele está presente, mas também falou muito bem sobre toxoplasmose, certo? Bom, então, vamos dar início? O que é a toxoplasmose, né? Bom, a toxoplasmose ela é considerada uma importante infecção zoonótica, né, sendo transmitida aí de animais para humanos, considerado uma das parasitoses mais comuns e prevalentes em humanos e animais em todo o mundo, né, ou seja, ele acaba tendo uma distribuição cosmopolita, ou seja, uma ampla distribuição mundial, podendo ser encontrado em quase todo o mundo. É uma parasitose causada por um protozoário coccídeo, né, o chamado Toxoplasma gondii. E esse parasita tem como características o parasitismo intracelular obrigatório, ou seja, ele necessita de uma célula, de um organismo vivo para poder se reproduzir e realizar suas atividades metabólicas, assim como a sua capacidade de infectar várias espécies de animais homeotérmicos, né, como aves, mamíferos, incluindo nós, seres humanos. Porém, o hospedeiro definitivo da toxoplasmose são membros da família Felidae, né, ou seja, são os felinos, né, sejam eles domésticos ou selvagens, justamente por serem os únicos animais a excretarem pelas fezes as formas infectantes, que no caso, a forma infectante que eles excretam pelas fezes são os oocistos, certo? E que são produtos da etapa sexuada, por isso considerados hospedeiros definitivos, né, dessa parasitose, que ocorre exclusivamente no epitélio intestinal dos felinos. E apresenta como hospedeiros intermediários os animais homeotérmicos, já que são neles que realiza a etapa assexuada da infecção. Então, temos aqui como hospedeiros intermediários aves, mamíferos e também nós, seres humanos, certo? Bom, a toxoplasmose, ela apresenta como formas de infecção, né, uma transmissão que a gente chama de transmissão horizontal, pode ser através da ingestão de oocistos, né, presentes em alimentos e água contaminada com oocisto, ou também pela ingestão de carne crua ou mal cozida, contendo cistos teciduais, no caso são os bradizoídeos, certo? E também existe a forma de infecção vertical,
né, que nessa forma de infecção vertical a gente tem a transmissão transplacentária, ou seja, da mãe para o feto, né. Além disso, uma vez animais infectados com a toxoplasmose, essa parasitose pode causar alta mortalidade em algumas espécies silvestres, né, mantidas em cativeiro, como aqui exemplo, o marsupiais, tamanduá-bandeira, e no nosso estudo, os primatas neotropicais, certo? E algumas dessas características clínicas e também a severidade da infecção depende muito da imunidade, o estado imunológico desse animal. Então, os primatas neotropicais, uma vez infectados com toxoplasmose, elas podem apresentar como sinais clínicos a apatia, dispneia, no caso a falta de ar, a anorexia, vômito, a pneumonia também, linfadenopatia, que também é muito comum em humanos. E aí, às vezes, essas manifestações clínicas severas podem vir também o animal a óbito. Então, são sinais clínicos, né, que são bem comuns em primatas neotropicais. Além disso, os primatas, eles também são altamente suscetíveis, em comparação com primatas do Velho Mundo. Nós temos animais oriundos da África e da Ásia, certo? No caso, temos os chimpanzés, os gorilas, e os primatas neotropicais, em comparação a esses animais, eles são altamente suscetíveis. Por quê? Bom, a ideia primordial ainda não está, de fato, comprovada, porém há uma hipótese, né, que seja devido aos hábitos arborícolas desses primatas neotropicais. Ou seja, devido o ciclo evolutivo desses animais, eles acabaram tendo uma imunidade limitada, ou seja, devido aos hábitos arborícolas, eles tiveram pouco ou quase nenhum contato com o solo, ou seja, quase nenhum contato com as formas infectantes da toxoplasmose, certo? Então, isso é o que diferencia, né, desses animais, desses primatas do Velho Mundo, no caso, os primatas oriundos da África e da Ásia, como eu dei exemplo, dos gorilas e chimpanzés, que já têm hábitos mais terrenos, mais terrestres, né? Então, eles acabam tendo contato maior com o solo e com as formas infectantes. Por isso, os primatas neotropicais, há essa hipótese, né, de serem altamente suscetíveis. E com isso, a gente, né, tem como o critério de por que a gente fez esse estudo aqui, né, e também no Centro Nacional de Primatas. Então, a Amazônia, ela possui condições climáticas favoráveis para manter, não só para manter o parasito, mas também para a sua reprodução e a sua manutenção no meio ambiente. Então, a Amazônia, ela tem condições climáticas como favoráveis, como clima, temperatura, e além do mais, existe uma característica epidemiológica local, que é a elevada população de felídeos domésticos errantes, e não só no nosso caso aqui da toxoplasmose, os felídeos domésticos, mas também existe a elevada população de caninos também. Isso daí já entra numa questão de saúde pública, um assunto muito batido aí no ramo da medicina veterinária, que é a elevada população desses felinos, caninos domésticos errantes. Então, é uma das características epidemiológicas locais. E, então, estudamos no Centro Nacional de Primatas, que é um órgão de pesquisa vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, né, que tem como sigla o SEMP, onde existem diversos primatas neotropicais de diferentes espécies, né, mantidos em cativeiro para fins de experimentação e pesquisa biomédica. Então, apesar, né, da gente observar, e não só observar como saber também, né, que o SEMP, eles trabalham com o manejo desses animais e com regras, né, para manutenção deles em cativeiro, mas existe ali na localização, nas proximidades, a presença de gatos errantes, né, roedores, e também animais sinantrópicos, certo? Então, por isso foi a escolha, né, como esses animais ali percorrem próximo ali ao recinto, foi a escolha de um local para saber justamente não só a determinação do perfil sorológico desses animais, como também, né, saber determinar uma possível
evitar, na verdade, desculpe, uma possível excreção e dispersão desses oocistos no local. Então, o objetivo deste trabalho foi uma implementação, né, na verdade, uma visão de implementação de estratégias de prevenção para evitar essa infecção nesses animais, certo? Então, com isso, os objetivos do trabalho, o principal, o geral, foi em determinar a frequência de soropositividade da infecção pelo Toxoplasma gondii no plantel de primatas não humanos neotropicais do Centro Nacional de Primatas, no estado do Pará, assim como também em determinar a frequência de soropositividade para a toxoplasmose nos grupos de primatas já nascidos e nos introduzidos no SEMP, de acordo com gênero e idade. E também de comparar as metodologias, métodos sorológicos, né, de aglutinação direta modificada e a reação de imunofluorescência indireta em relação à detecção de anticorpos IgG anti-toxoplasma gondii. Não passou, peraí. Bom, com isso, como eu já mencionei anteriormente, né, a área de estudo escolhida foi o Centro Nacional de Primatas, o SEMP. Aqui na imagem à esquerda, não sei se está dando para ver o mouse, mas aqui onde tem os carros, é a BR-316, o Instituto Evandro Chagas fica localizado no município de Ananindeua, Belém do Pará. Aqui é a entrada do instituto, né, da instituição. Ele pega todo esse campo, o Instituto Evandro Chagas, certo? Várias sessões, enfim. Aqui nesse braço, a gente tem a seção de parasitologia, né, juntamente com esse setor que está aparecendo aqui no mouse. Nesse braço fica localizado o laboratório de toxoplasmose. Então, um dia, quem quiser vir conhecer não só a instituição, mas também conhecer o laboratório de toxoplasmose, tenho certeza que todos serão muito bem-vindos. Além disso, caminhando mais um pouquinho, tem o Centro Nacional de Primatas aqui atrás, certo? Que é um órgão vinculado realmente ao instituto. Na imagem à direita, é uma imagem de frente, logo de início do SEMP, quando a gente chega no SEMP, aqui é a secretaria, aqui para trás tem algumas salas de reuniões, palestras, enfim. Apresentar para vocês um pouquinho o SEMP, né? Aqui na imagem esquerda é a clínica, que fica no SEMP, ou seja, todo animal que esteja com alguma deficiência, alguma infecção, algum problema, ele vem encaminhado para cá para tomar todos os cuidados. É muito frequente lá também recém-nascidos, a mãe vem a óbito por algum motivo, né, muitas das vezes não esclarecido, e aí esses neonatos vêm para cá, né, e aí são tratados da maneira adequada. Do lado direito, é uma imagem de um dos galpões, sempre são vários galpões, né, e essa aqui é uma imagem de um dos galpões, da parte externa de um dos galpões, e aqui, do lado esquerdo, a parte interna desses galpões, né, lembrando que eles passam por limpeza, troca de água, alimentos, todos os dias, maravilha e palha, enfim, todos os dias, então eles passam por essa limpeza diariamente, né, com todo o cuidado, higienização com os animais. E aqui do lado direito, um macaquinho de cheiro, o Saimiri, né, mandando linguinha aí para vocês. Bom, muito importante frisar que esse trabalho no Instituto Evandro Chagas existe uma comissão de ética no uso de animais, chamado SEUA, né, da própria instituição, do Instituto Evandro Chagas. Então, é muito importante frisar que todo e qualquer trabalho que tenha algum envolvimento com o uso de animais passa por essa comissão, né, passa pela avaliação dessa comissão. No nosso caso, graças a Deus, foi aprovado o nosso trabalho, né, então estava de acordo com todas as diretrizes da comissão de ética, e assim como também ele passou pela autorização legal do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. E aqui uma imagem de um dos documentos, né, só para ressaltar que ele foi um trabalho muito bem elaborado, graças a Deus. Bom, as amostras desse trabalho foram constituídas em plantel, né, como já mencionado, um plantel de primatas neotropicais,
de diferentes espécies, de qualquer idade, de ambos os sexos mantidos no SEMP. Então, não tivemos critério, do Clay não tinha esse interesse, né, em critérios de idade, sexo e gênero do plantel. Ele gostaria mesmo de saber a frequência no grupo geral, no plantel em geral. De cada animal foram obtidas informações gerais, né, como gênero, idade do animal, nome científico. Não coloquei aqui, mas todos esses animais eles eram identificados por chip. Então, todo animal que era nascido no SEMP ou introduzido no SEMP, eles imediatamente passavam por uma aplicação, né, colocavam um chip no dorso, que é aqui na região do pescoço, e aí, toda vez que eles iam para algum atendimento, algum procedimento clínico, eles eram identificados por esse chip, né, com o banco de dados do SEMP. Alguns dados clínicos, né, tinha uma ficha desses animais, onde a gente anotava se tinha alguma perda de dentição, se o animal amamentava ou não, enfim. A origem, né, se era origem externa e origem interna, então, para ficar claro, a origem interna são animais que são nascidos no próprio SEMP. Então, são animais que são reproduzidos e são do próprio SEMP. De origem externa, são animais que são capturados ou até mesmo aparecem por lá, né, às vezes até mesmo pelo barulho, e aí acabam sendo levados até lá, como vimos na imagem de satélite do SEMP, ele tem muitas árvores ali ao redor, então é bem comum aparecerem macacos ali nessa região. E aí acabam ficando por lá mesmo, então por isso origem externa de cada espécie investigada. Todos esses dados nós temos no banco de dados, Biostat, tá? Para informações gerais. Bom, foi realizada a coleta de sangue venoso, né, através da punção da veia femoral para obtenção de soro. Aqui em cima uma imagem de um médico veterinário fazendo essa coleta de sangue venoso. Abaixo é uma imagem meramente ilustrativa de uma dissertação de mestrado da Ana Salles de 2015, só mesmo para a gente saber mais ou menos onde que fica a região. Então, aqui é uma imagem da veia femoral, da vista medial direita da coxa. Nesse caso do estudo foi o macaco prego. Aqui o V, não sei, aqui, o V é a veia femoral. Só para a gente falar tudo, já que eu não coloquei no slide, mas para dizer o que a gente está conseguindo ver. O 1 é o ramo muscular da veia femoral, o 2 é a veia safena medial, o A é o músculo adutor magno, e o B é o músculo vasto medial. Só mesmo a nível de curiosidade para a gente falar o que a gente está vendo na imagem, já que eu não descrevi no slide. Tá? Então, o garrote era feito mais ou menos aqui na virilha do animal, né, próximo aqui da bacia, e aí punçava a veia e a gente conseguia fazer a coleta. Uma vez coletado, essa amostra é encaminhada ao Laboratório de Toxoplasmose do Instituto Evandro Chagas para a seguinte análise sorológica. Bom, como eu coloquei nos objetivos, né, a análise sorológica a gente fez o método de aglutinação direta modificada, o MAD. Então, aqui é um esqueminha que nós fizemos, né. Primeiro foi feita a preparação do antígeno, então, no próprio laboratório de toxoplasmose, tá? Essa preparação de antígeno foi feita com inoculação conjunta de sarcoma murino TG180 e de taxoítos, né, do Toxoplasma gondii da cepa RH. Então, fazia uma inoculação conjunta desses dois em camundongos, e alguns dias depois a gente conseguia tirar desses camundongos o antígeno pronto, certo? O soro foi diluído em solução salina tamponada, ou seja, PBS, com ponto de corte de 1:8 até 1:1024. Esse soro diluído foi colocado junto com o antígeno e uma placa de microtitulação, né, onde também foram adicionados 2 mercaptos de etanol, o azul de Evans, né, o azul de Evans ele foi mais mesmo colocado para melhor visualização, né, e em seguida a gente tinha via, né, no caso, o resultado positivo. Característico do resultado positivo é a formação de uma malha homogênea, enquanto que a característica
de um resultado negativo é a sedimentação desse antígeno no fundo do poço. Então, positivo, houve, na verdade, a reação entre antígeno e anticorpo, negativo não houve. Bom, teve também a reação de imunofluorescência indireta, né, o RIF. Os soros também foram diluídos, inicialmente com PBS, com ponto de corte de 1:16 até 1:24. Em seguida, esse soro diluído, ele foi colocado em lâminas previamente sensibilizadas com antígeno, né? Então, colocamos os soros diluídos em lâminas previamente sensibilizadas com antígeno. Em seguida, ia para uma incubadora, né, 37 graus. Em seguida, passava por lavagem e, por último, a gente colocava o complexo, para saber se teve, né, realmente um complexo entre antígeno e anticorpo, um conjugado específico. Então, no nosso caso, como a gente estava trabalhando com primatas, nós colocamos um conjugado anti-IgG de macaco, né? Por isso aqui o monkey. E em seguida, foi feita uma leitura no microscópio eletrônico, de fluorescência, perdão, no microscópio de fluorescência, aqui uma imagem característica de um resultado positivo, onde a gente consegue ver os taxoídeos fluorescentes, certo? Só uma observação, se a gente faz uma leitura com uma sala escura, né, no microscópio de fluorescência, e aqui eu só quis aparecer um pouquinho, por isso que está a luz acesa, mas é meramente ilustrativo, fazendo uma leitura de uma lâmina. Bom, o trabalho ele durou um período de 1 ano, né, foi desde agosto de 2015 até junho de 2016, então, em 1 ano nós conseguimos coletar um total de 136 animais, sendo que desses 136, 62 eram de origem externa e 74 de origem interna. Fizemos a concordância entre os dois métodos sorológicos, o MAT e o RIF, através do teste K, né, ele teve uma concordância de 94,1%, ou seja, percentual muito bom em relação à concordância dos dois testes sorológicos utilizados. A sensibilidade do MAT em relação ao RIF foi de 88,9%, enquanto que sua especificidade foi de 94,2%. Esse teste já foi realizado pelo programa Screening Test, só para deixar claro. Bom, aqui nosso primeiro gráfico, né, é uma comparação entre os dois métodos sorológicos utilizados, o MAT e o RIF, com esses 136 primatas, tá? Então, a frequência de positividade no MAT foi de 16,2%, ou seja, 22 animais soro-reagente e 114 não reagente, enquanto que para o RIF teve uma frequência de positividade de 13,2%, ou seja, 18 animais positivos, né, reagente, enquanto 118 não reagente. Eles ficaram ali bem próximos, né, em questão de numeração de reagentes entre MAT e o RIF. O percentual também ficou um pouco próximo. Fizemos a comparação também entre os métodos sorológicos, né, o MAT e o RIF, e aí aqui a gente montou uma tabelinha, né, ou seja, 16 animais foram reagentes em ambos os testes, certo? 6 animais foram reagentes para o MAT, porém não reagentes para o RIF, apenas 2 animais foram não reagentes para o MAT e sim reagentes para o RIF, e 112 animais não reagentes para ambos os testes. Então, só um parênteses também, que o RIF, ele é o considerado padrão ouro, né, até mesmo pela sua utilização do conjugado, espécie específico, etc. Bom, aqui fizemos uma tabela com a distribuição das espécies que nós utilizamos. O SEMP, ele trabalha com 25 espécies de primatas neotropicais. Dessas 25, nós coletamos de 12. Então, foi o Alolata caraia,
o aloata cenículos, aotos inflados, calitrix sijacos, calitrix penicillata, sebos albifrons, xiropódeos, micoargentados, saguinos niger, saimiri boliviensis, saimiri ceros e sapajos apella. Fizemos essa tabela pelo método de aglutinação direta, né, pelo MAT, que o número de amostras analisadas de cada espécie, e aqui o número de amostras reagentes dessas espécies. E, portanto, no final, a gente acabou colocando o percentual de positividade dessa comparação de número de amostras analisadas com o número de amostras reagentes. Aqui deu 100%, porque deu reagente para a única amostra que nós conseguimos coletar. Bom, e só para ficar claro também, só voltar aqui. Desculpa, gente. Só para mostrar a figura realmente desses primatas. Então, às vezes a gente vê, como na outra tabela estava só os nomes, eu resolvi colocar a imagem deles para ficar mais nítido. Alguém pode já ter visto esses animais, tem alguns que são bem comuns, bem frequentes aí na Bahia, então eu resolvi colocar, não só na Bahia, né, em outros lugares pode ter gente de fora, eu não sei, e aí pode saber de onde são esses animais. Então, começando pela loata caraia, ele tem um nome popular de bujo preto, ou bujo do Pantanal, também é conhecido como guariba preto. Ele é muito comum aqui no Pará, aí na Bahia, em Santa Catarina. Ele também é a distribuição geográfica dele é bem comum fora do país também. Então, Argentina e Bolívia, ele é muito comum. O aloata sinículo, juara, nome popular guariba vermelho, ele é bem comum no Amazonas, no Acre, também para fora do país, Peru e Colômbia. Aotus infulatus, é o macaco da noite, ele é bem comum aqui no Pará, no Maranhão. Calitrix sijacus, sagui do tufo branco, ele é bem comum aí na Bahia, no Maranhão também, Ceará. Calitrix pincillata, o mico-estrela, ele é também muito comum aí na Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará nem tanto. Sebos albifrons, que é o cairara ou caiçara, ele já não é muito frequente, muito comum aqui no Brasil, mas lá para Colômbia, Bolívia, Peru, até mesmo o Equador. O xiropote, que é o cuxiu marrom, ele é muito comum também no Pará. Micoargentatus, sagui branco, Pará e Tocantins. Saguinos níger, o saguiúna, né? Ele é muito comum também no Pará e no Maranhão. Saimiri boliviensis, como o próprio nome já diz. Macaco de cheiro boliviense é muito comum lá na Bolívia. Macaco de cheiro, Saimiri colinensis. O macaco de cheiro é bem comum aqui no Pará, também no Maranhão. Aqui a gente tem o Bosque Rodrigues Alves, no horário de 4, 5 horas da tarde, quem passa ali pela frente consegue ver vários desses animais andando por cima do muro do bosque. E aí acaba tendo até uma interação entre esses animais com a população, porque existe uma parada de ônibus ali em frente, né? E aí tem gente que dá pipoca, tem gente que dá banana, enfim, um dos assuntos bem debatidos também, mas... E, por último, o sapajos apella, que é o macaco prego, também muito comum aqui no Pará e para fora. Guiana Francesa, Venezuela e Suriname. Bom, por último, a gente fez uma comparação, uma distribuição dos resultados sorológicos para infecção, né, por Toxoplasma gondii desses 136 primatas, também pelo MAT, de acordo com as variáveis, como origem, sexo e a idade, sendo que não foi possível verificar nenhuma associação estatisticamente significativa entre essas variáveis. Tá? Nós utilizamos para esse
para esse cálculo, o teste do Q quadrado, que é o padrão mais utilizado para saber se um teste é estatisticamente significativo ou não. Bom, e por fim, as nossas conclusões. Então, o que a gente conseguiu obter desse estudo, que durou um ano, né, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com os objetivos já descritos. Então, a soroprevalência da infecção por Toxoplasma gondii foi baixa no grupo de primatas mantidos em cativeiro no Centro Nacional de Primatas, em Ananindeua, Pará. Então, isso daí foi um dos nossos objetivos, né, que foi determinar a frequência de soropositividade geral, né, de infecção pelo plantel. Houve substancial concordância entre os dois testes sorológicos utilizados, MAIT e o RIF, podendo-se utilizar ambos os testes com a mesma eficiência. Um dos nossos objetivos também foi comparar esses dois métodos sorológicos, então, nós conseguimos um resultado também. Não houve diferença estatisticamente significativa em relação aos animais reagentes e não reagentes, quanto às variáveis, como sexo, idade e a origem. Também foi um dos nossos objetivos. E apesar de não haver diferença significativa, a frequência de positividade foi maior entre animais nascidos no SEMP do que nos introduzidos no SEMP. E aí, com isso, com os resultados, né, de acordo com o estudo, recomenda-se o aprimoramento do manejo desse grupo de primatas para evitar justamente a exposição aos fatores de risco para infecção pelo Toxoplasma gondii e assim também o monitoramento sorológico periódico desses animais, tanto para os nascidos quanto para os introduzidos no CNP, né, no Centro Nacional de Primatas. Uma curiosidade que aconteceu esse ano, no início do ano, em fevereiro de 2020, 3 animais vieram a óbito, né, no SEMP, dos xiropotes, o cuxiú marrom, foi uma das espécies que nós estudamos também, porém nenhum desses 3 animais estavam no nosso banco de dados. Eles tiveram sintomatologia de febre, astenia, ou seja, a perda de força, e pneumonia. E aí, depois de 3 a 4 dias, com esses sinais clínicos, eles vieram a óbito. E aí, a equipe do SEMP fez vários testes, né, para descartar etiologias, e aí, com isso, eles conseguiram descartar várias dessas etiologias, e a suspeita clínica principal acabou sendo a toxoplasmose. Então, eles encaminharam para o laboratório de toxoplasmose sangue total, soro e amostra de tecido pulmonar desses animais, para fazer sorologia, né? Então, foi feito o RIF e o MAT, eles eram animais não reagentes, tá, para esses 2 métodos, e talvez não tenha sido reagente pelos testes sorológicos, devido ter sido tão agudo a infecção, que acabou não dando tempo de formar anticorpos. E aí, com isso, a equipe do laboratório pegou o tecido pulmonar, que foi encaminhado, né, desses animais, e realizaram o bioensaio. O bioensaio nada mais é do que uma técnica, né, que consiste na digestão péptica de tecidos com posterior inoculação em camundongos. Então, no bioensaio, uma semana depois, deu positivo, eles conseguiram retirar esse material dos camundongos, tinha sido inoculado nos camundongos, e deu positivo. E aqui imagens de lâminas, que a gente conseguiu ver os taxoídeos presentes nessas amostras. E aí teve uma suspeita, né, que sempre ele estava em obras, e com isso os animais acabaram tendo que ser remanejados, né, de galpões, enfim. E aí, nesse remanejamento desses animais, por conta da obra, né, foram provavelmente para algum galpão, onde era muito mais fácil ter a presença de gatos que percorrem ali o SEMP. Assim como também, né, como eu disse no início da apresentação, existem muitos ratos e animais sinantrópicos ali por perto. Bom, gente, então era isso. Meu muito obrigada a todos vocês pela atenção, pelo tempo que vocês tiraram para vir conhecer um pouquinho sobre a toxoplasmose, sobre os primatas e do SEMP.
Eu deixo aqui o meu e-mail e o e-mail do Dr. Edith Clay. Caso tenham alguma dúvida, queiram algum material, conversar sobre alguma coisa, estamos aqui. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a excelente palestra da Juliana. E agora a gente vai abrir um tempinho para perguntas e comentários. Lembrando que o link para a inscrição para a obtenção do certificado está aqui no chat, pessoal.